também tem o nome da live que fala sobre epistemologias, né? E a epistemologia feminista, ela é um campo de pesquisa da epistemologia social. Basicamente, a epistemologia feminista está preocupada em investigar o papel de gênero nas diversas atividades epistêmicas. Então, na transmissão de conhecimento ou crença por testemunho, assim como na produção científica. E um dos papéis da epistemologia feminista seria elucidar esses preconceitos e questioná-los. Então, basicamente, existe o sistema patriarcal, existem as opressões, e nós temos, então, que entender e analisar e questionar essas opressões, certo? E aí que vão entrar todas as narrativas feministas, todas as epistemologias, e que a gente vai perceber o surgimento dessas correntes filosóficas também. Por que você tá tão Então, puto, véi? a gente pode ter... Eu gosto da... Eu sabia que tu fica puto, velho. Eu acho muito ridículo esse tipo de construção que tenta submeter a ciência a uma espécie de faca na garganta. Porque é isso que está sendo feito. A epistemologia feminista, ela é fundamentalmente a crença de que aqueles resultados que forem diferentes devem ser revistos. Aí, quando ela constrói toda uma argumentação sobre isso, como ela bem disse, como uma narrativa feminista, todas as estatísticas que não servirem para ela são opressoras. Todas as narrativas que não servirem para elas são burguesas. Todas as narrativas que não servirem para elas estão contaminadas com o pensamento fundamental do patriarcado. Então, não existe como vencer uma feminista que se valha de epistemologia feminista e não de epistemologia propriamente dita numa argumentação. Porque as pesquisas que valem, as estatísticas que valem, a estrutura científica que tem valor é a estrutura científica Tem um nome pra isso, que está não? colocada ali. Acho que é ad hoc. É negacionismo. Sim, vai ser O ótimo. nome disso é negacionismo. O nome disso é conspiracionismo. E isso é ridículo. Porque é disso que ela acusa as pessoas à torta e à direito. E é ridículo que ela faça isso e logo depois diga, não, eu estou propositadamente fazendo um revisionismo à base do feminismo. E considerando ou desconsiderando essas coisas em virtude disso. Sendo que, justamente, essas estatísticas devem servir como base para a refutação e comprovação do próprio feminismo na sociedade. Então, se você já tem a análise feminista em torno disso, você já está eliminando qualquer possibilidade de divergência. Você está concluindo que, fundamentalmente, o patriarcado existe na sociedade. Aí não, pô. Um exemplo, que para algumas pessoas pode ser uma analogia meio sem sentido, mas para mim faz total sentido para quem ainda não entendeu o que é uma vertente feminista. Pense assim, eu uso o exemplo da escola, do diretor e das salas de aula com seus alunos, que representam os coletivos. Cada sala de aula, pense numa escola, né? Uma escola tem um diretor e tem as salas de aula. As salas de aula são cada vertente, e dentro dessas vertentes tem seus Pausa aí, velho. pensadores. As pessoas... Eu tive Tem um negócio agora que eu fiquei meio... Não sei, eu acho que essa mulher não estudou filosofia, epistemologia, não. Vamos lá. Um professor faz o quê? Ele ensina. Isso. O diretor? Ele dá disciplina, no sentido mais direto da palavra. Aluno? Ele aprende. Todos têm papéis fixos? Sim, E todos os lugares têm papéis fixos? sim, Essencialmente que vão ser cumpridos? sim. Só essa dúvida mesmo. Pessoas que questionam, seus alunos, né? Então, cada sala de aula tem as pessoas, os coletivos, seus teóricos, seus filósofos e tal. E o professor pode ser o teórico dessa vertente que nós temos ali. E o sistema patriarcal seria o diretor. Então, cada vertente seria cada sala de aula com seu coletivo, com seu professor teorizando para aquele coletivo para derrubar o diretor, que é o patriarcado. Entenderam? Então, digamos assim, para resumir bem fácil. Era assim minha escola, velho? Era assim, velho, minha escola? Porra, sabia não, velho. Ainda bem que não tem doutrinação nas escolas, velho. Eu vou dizer só uma coisa. Fala alto. Se Eu for fazer vou dizer fim, só né? uma coisa, velho.
é o diretor que paga o salário do professor. Não só isso, velho. Ela acabou de expressar a compreensão que se tem em cima da educação, que ela mesma diz que não existe. Num shorts que ela fala que isso são teorias de conspiração. E ela acabou de dizer que o professor está ensinando ao coletivo para se revolucionar contra o diretor. Sim, que é o patriarcado. Que é o patriarcado, que paga o salário. É o corno dessa porra toda, meu irmão. Ainda bem que isso é teoria da conspiração, velho. Imagina se fosse verdade. Imagina se for aí. Imagina se, na verdade, ela só tá fazendo isso porque ela tá emulando o que ela já realmente acredita em relação a fazendo. Isso aí não tem nada a ver. É como se fosse uma grande escola, onde cada sala de aula é uma vertente, cada professor é um teórico, e cada aluno pode ser um pensador, um filósofo, alguém que tá ali analisando. Do nada veio o Grêmio, pô. Cada aluno não pode ser isso não, é por necessidade. Embora, sim, é uma visão gramscista da brincadeira, é uma tentativa de todos são filósofos, é uma parada, inclusive, um pouco freiriana da parada. Né? Pouco? Os alunos são coletivo e o professor que vai ensinar cada uma vertente para derrubar o diretor. Isso é pouco freiriano. Isso é o Paulo Freire. Cuspida aí. Sim. Aquele comunistazinho B, qual é o nome dele? Paulo Freire. Minha mãe não curte muito Paulo Freire. Ô Daniel, aquele comunistazinho B lá. Eu juro pra tu que eu tive um choque, velho. Eu juro pra tu que eu tive um choque naquele dia, velho. A realidade se abriu pra mim. Por que, velho? Pô, porque nego trata o Paulo Freire como o maior fodão do universo, que todo comunista ama o Paulo Freire. E aí eu vou na casa da tua mãe e eu vou dizer: Daniel, qual é o nome daquele comunistazinho B lá, que tem aquela obrazinha lá tentando imitar o Lenin? Qual é o nome dele, aquele lá, aquele barbudo? Paulo Freire. É esse mesmo, esse comunistazinho B aí. Juro pra tu, velho. Aquele dia minha mente, pau. Caralho, velho, não, velho. Mas é porque a ortodoxia tá aí, né, velho? O caminho reto, né, velho? Não, quem é ortodoxo? É o caminho reto que simula um fuzil, né, velho? Aquele que não seguia é reto. O caminho pro paredão é reto, velho. É que hoje em dia isso é comum, pô. Hoje em dia Gramsci, que é grande coisa, minha mãe nunca foi muito fã. Minha mãe sempre olhava isso de uma forma se perder um pouco, né? Desprezo, na inversão do cu pela boca. É por aqui. Junto com aquelas pessoas a partir de mesmas reivindicações, Tá certo essa mesmas inversão, pautas, tá? ideias semelhantes. E tá certo isso. Isso é inversão do cu pela boca. Porque pra mulher tá falando tanta merda aqui, o cu dela virou a boca dela. Caralho. É muita merda mesmo. Vivências semelhantes. Então, eles vão teorizar juntos ali como derrubar o diretor, que no caso é o patriarcado. Então, pode ser que a sala A seja marxista, pode ser que a sala B seja anarquista, pode ser que a sala C seja liberal, pode ser que a sala D seja ecofeminista. Então, assim, tem chances de cada sala com seu coletivo ter um pensamento diferente, mas que no fim das contas todo mundo quer tirar o diretor dali. Todo mundo quer acabar com o patriarcado, todo mundo quer que tenha igualdade dentro da escola. Entenderam? Não. É uma analogia mais pra didática mesmo, pra vocês entenderem como que se divide essas feministas, por que elas estão organizadas dessa maneira, pra que no fim as pessoas não pensem, só as mulheres estão divididas. Não é assim, elas estão divididas em propósitos. Elas se alinham em seus grupos, elas se entendem a partir das suas perspectivas comuns, né? Então não é, as feministas estão divididas, a gente tem que ter um feminismo só. Não faz sentido, porque nem religião tem uma só. Não tem uma religião absoluta e verdadeira, não tem uma política, um lado político absoluto e verdadeiro, sabe? Esse negócio de verdade absoluta é muito prejudicial pro debate político, para que a gente tenha o debate. Eu vou fazer a pergunta de ouro. A pergunta. E olha que grandes filósofos se afundaram nela. O Freire quase que entrou em depressão. Os analíticos lá atrás, porra, quase se cortaram o pescoço. Você vai perguntar o chefe de barba? Eu ia fazer exatamente essa pergunta.
Agora já sabe qual foi o que essa mulher caiu consistentemente. Ela sentou no problema agora. Só uma pergunta, moça. Quem barbeia o barbeiro? Se não existem verdades absolutas, essa precisa ser a verdade absoluta, que determina as próximas verdades que não podem se confrontar com esta mesma. Então a pergunta é: quem barbeia o barbeiro? Só isso que eu quero saber. De ideias, para que a gente tenha Não vai entender, pausa aí. de um lado pro outro. Mas como assim? O conjunto pode conter ele mesmo? Não, pô, porque uma vez, lá no começo do Discord, tava discutindo e tal, o cara chegou assim e falou assim: ei, man, quem barbeia o barbeiro? Aí eu disse assim, o cristão, né, sem saber da discussão, isso é ele mesmo, pô. Aí pega e dá, pô. Eu faço a minha barba, por que o barbeiro não vai fazer? Juro pra tu, quando me perguntaram isso, velho, primeira vez que eu ouvi isso. Ei, man, quem barbeia o barbeiro? Eu disse, oxi, e ele é cotó, é? Ele não tem espelho, é doido, ele. Ele não consegue se barbear, não. Que barbeiro ruim da porra, não vou nesse cara, não. Mal sabia eu depois. Essa pergunta foi safada, pô. O cara chegar pra mim do nada e perguntar quem barbeia o barbeiro, pô. Pode dar uma resposta ateísta ao problema. Não, mas eu dei a resposta católica. Sim. Deus é o pai. Ele barbeia tudo, mesmo. A verdade é a verdade. Sim. E não é tautológico. Não é tautológico. Não é tautológico. Não é Justamente tautológico. porque afirma-se a estrutura do predicado em cima da ação dele. Sim. Né? Esse daí dela tem um probleminha. Poxa, velho, ela é muito... Ela não tem estudo nenhum na área, velho. Não tem estudo, pô. Isso é um problema... Ela leu um texto, pô, e fez o vídeo. Pô, é difícil, pô. É porque, sei lá, vamos lá, moço. Vou dar indicação pra você. Você quer fazer essas afirmações de merda aí? Você pega, sei lá, compra palavra objeto, vai lá no Quine. Aí, sei lá, pega o projeto Pegasus. Você vai, sei lá, pega o projeto do Corvo, por exemplo. O que é Gavagai? Sim, o Gavagai, Corvo. Assim, o Barbeiro, o próprio Barbeiro. Assim, existem infinitas argumentações. Sempre que se estabelece uma disciplina filosófica no tempo que tenta pagar de otário, chega um cara e fala: oi, fala aí, man. Um besouro. O besouro, o barbeiro, man. Quem é que barbeia o barbeiro? Cara, pronto, depressão. Acabou a escola filosófica. Man, essa afirmação aí, man. Como é que fica? A autoinferência é sempre um problema, velho. Pra esse pessoal, é sempre um problema, velho. Quem barbeou o barbeiro, velho? Porra, cara, puta que pariu. Pra quem não sabe, essa história é do Frege, velho. O Frege escrevendo um livro há 15 anos. Mandou pra porra do Russell. O Russell manda a resposta pra ele. Me gostei. Mas me veio uma dúvida, ó. 2 pontos. Quem barbeou o barbeiro? Frege, a mim. Frege, a mim. O cara ficou em depressão, porra. Sim. Não é possível, Russell. Eu passei 10, 15 anos escrevendo essa merda e tu faz... Quem é o barbeiro? E tu me fudeu? Por que eu mandei a carta pra esse cara, meu irmão? Depressão. É bom porque quando o Russell fala, não, mas essas coisas são muito autorreferentes, a própria igreja, a Bíblia é autorreferente. Aí ele toma também do outro lado, velho. Aí o padre responde ele e diz... Um ex-padre responde ele e diz... É engraçado esse homem falar isso. Ele escreveu um livro inteiro pra provar que 2 mais 2 é 4. Essa é muito boa, hein? Não, os problemas cristãos é que eles sempre estão nessa auto-inferência aí, que não sei o que Deus... Eles partem que Deus existe, o aqui não parte que Deus existe. Já sabendo que Deus existe, pra dizer que Deus existe, isso é circular. Ei, man, o teu livro é pra provar que 2 mais 2 é 4, e tu já sabia disso, man. São 500 páginas. É longo, velho. E o Russell, a Mimi. Porque a verdade absoluta, ela evita questionamentos, né? Ela evita com que a gente reflita e questione as coisas. Então, por isso que dentro do feminismo é perigoso que a gente tenha uma verdade absoluta, né? O feminismo, ele é isso. Por isso que eu sempre tomo bastante cuidado nas minhas aulas, nas minhas lives. Mas aí, isso é interessante porque ela já provou
porque é totalmente compatível o pensamento cristão com o pensamento feminista. Porque se você partir de uma verdade universal, rapidamente você vai ter que questionar o feminismo. Né? Independente da sua interpretação do feminismo, você tem um pensamento estático, um pensamento que prevê que tudo é líquido. Tudo é criticável, tudo é relativo. Para tentar explicar a partir